O que seria aqui, então, esse texto que o amado irmão não entendeu, achando que Miguel era inferior a Lúcifer? E aí eu vou contextualizar vocês e explicar para vocês o que o texto está dizendo sobre esta passagem de que o arcanjo Miguel não se atreveu a proferir juízo infamatório contra Satanás, tá? Se você ler toda aqui o capítulo de Judas, você vai entender que são exemplos que o autor está trazendo, que era uma questão de juízo. Chegou o momento de juízo. E quando se trata de juízo, isso é Deus, somente Deus é que é, estabelece isso. Não cabe ao arcanjo Miguel, nem a um outro anjo, nem a mim, nem à igreja. Tá? A sentença sempre é Deus. A sentença sempre é Deus. Nunca é nenhum anjo, por mais poderoso que ele seja, e nem nós, que no nome de Jesus temos toda a autoridade. Tá? E eu quero falar um pouquinho para nós aqui, também no nosso dia a dia. Então vamos lá. Judas capítulo 1, versículo 3, diz assim: Amados, olha que coisa. Quando eu empregava toda a diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Agora, exemplo, versículo 5: Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, vocês sabem que Deus libertou o povo, guiado ali até por Moisés. O que ele fez? Destruiu depois os que não creram. Então, destruir é uma sentença, é um juízo. E isso cabe a Deus fazer, e não a mais ninguém. Deus sabe a hora de exercer juízo sobre o que é necessário para cada pessoa, para cada nação e para cada época. E olha que interessante. Versículo 6: E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, veja bem, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Os demônios aqui, eles têm guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então veja bem, esses anjos caídos, demônios, saíram do seu habitat natural. E com isso foram sentenciados por Deus. Entende? Mais um exemplo aqui. E eles têm sido guardados sobre trevas, em algemas eternas. Quem fez isso? Deus faz isso. É Deus que dá o veredito aqui. E olha o versículo 7, vai trazendo para nós. Como Sodoma e Gomorra. Então Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, olha o que o autor está dizendo assim. Vocês lembram de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra teve lá os seus anos. Eles decidiram, então, quem conhece a história, viver uma vida de promiscuidade. Deus deu tempo, como dá para todos nós, como dá para todas as eras. Adverte, Deus deu tempo, ok? E aí não querem se arrepender. Então chega uma hora
que o juízo de Deus, ele chega, ele vem. E aí então o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Houve um juízo ali, houve uma sentença. E aí labaredas de fogo caiu sobre aquela cidade e matou a todos, com exceção de Ló, a esposa, e as duas filhas, ok? Da cidade. Depois no caminho é que a esposa de Ló olha para trás, aí é uma outra questão, mas eu estou falando da cidade de Sodoma e Gomorra, tanto aqui que ele cita isso, não vai citar aí ali o pecado da esposa de Ló. Então aqui houve o que? Um juízo, tá certo? Aqui houve uma sentença. Tudo bem ou não? Ok? Quem estabelece isso? Quem faz isso? Deus faz isso. Os anjos não podem fazer nada, porque na hora de vir com o juiz é Deus. Aí Deus até manda o anjo, né, concretizar, mas tem que vir do trono do Altíssimo, o que é necessário ser feito. Então aqui também está falando do que? De juízo. Aí o versículo 8. Ora, esse da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contamina a carne, como também rejeita governos e difama autoridades superiores. Contudo, olha que interessante, entrando no versículo isolado que a pessoa usa e não compreendeu que é uma questão de juízo. Aí diz assim, ó: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Então, olha que interessante. Aí está fazendo menção lá atrás de que o diabo queria o corpo de Moisés. Para você ter ideia que aqui o arcanjo Miguel também venceu. Quem pensa em luta. Porque eu digo para vocês, o diabo conseguiu pegar o corpo de Moisés? Não. Entendeu? Então o diabo tentou pegar o corpo de Moisés para idolatrar, porque tinha muito poder, porque o diabo quer fazer isso, né? Usar o corpo de alguém para virar ídolo. Mas ele não conseguiu. Então, aqui está muito claro que havia uma contenda entre a questão do corpo. E fica claro que o diabo não conseguiu, né, ficar com o corpo de Moisés. Ok? Então tá tranquilo. E aí, segue o texto, dizendo assim: quando contendia Miguel, né, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, ele não se atreveu, ali na questão da contenda, a proferir o que? Juízo infamatório contra ele. Então aqui é uma questão de proferir juízo. Porque o juízo cabe a Deus, não ao Miguel. É isso. Entendeu ou não? E aí eu quero trazer algo para nós hoje, igreja, relacionado a isso. Não é que aqui Miguel, não, eu sou fraquinho, o diabo é forte e eu perdi. Não. Já está provado que até o corpo de Moisés o diabo não conseguiu. O diabo não conseguiu o corpo de Moisés. E aí quando ele fala proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário diz, o Senhor te repreenda. Quer dizer, quanto ao teu destino, quanto ao que tem que ser feito contra ti, isso aí é com Deus. Amados, é Deus que até então permite que o diabo esteja solto. É Deus até então que permite que o diabo esteja passeando e rodeando a terra. Ué, Deus é que permite tudo isso. Deus ainda não condenou o diabo, entendeu? No inferno de chamas, de fogo, que é o lago de fogo, Deus ainda não lançou ele lá. Sim ou não? E ali no livro de Jó está escrito o seguinte, né? Tem uma reunião, o diabo se apresenta e Deus fala: de onde você veio? Ele fala: de rodear a terra, estava passeando por ela. Então, onde que o diabo está? Na terra, passeando por ela. Quem permitiu isso? Deus. E por que Deus deixa um diabo, o inimigo das nossas almas, que fica importunando dia e noite? E por que Deus deixa ele solto? Por que Deus já não prende logo ele? Por que Deus já não acorrenta logo ele? Irmão, quem somos nós? Não é? Poderia dizer algumas coisas aqui, por uma questão até mesmo de desfrutar das escrituras, mas só quero dizer para vocês assim: quem somos nós para ir contra aquele que é o juiz do juiz?